Tem gente que fala assim, eu não quero morrer não, ninguém veio contar para mim como é que é lá. Eu tenho um pouco de medo. Eu não tenho medo da morte. Eu também não. É aquela coisa, só tem medo da morte quem não vive a vida intensamente. O que há de vida na morte? Existe um caminho até ela? Essa é a história de Estela Maris Lopes Vieira. E eu estava na porta da casa de uma amiga quando ele passou, né? E eu achei muito simpático, ainda falei para minha amiga, assim, minha amiga chamava-se Dinorá. Falei para ela assim, nossa, Dinorá, que pãozão, se ele não for padre, ele é um pãozão, né? Ela tinha 17 e ele 29. Menina nascida e criada em Aparecida, interior de São Paulo. Ele era professor de inglês e seminarista. A praça é o encontro. Nós o encontramos assim no meio do caminho. O Clarisvaldo falou assim, aqui o meu teacher. E aí nós paramos, ele apresentou, nós éramos em 4 colegas, né? Eu fui a última a pegar na mão dele. E quando eu falei meu nome, Estela Maris, ele já falou, nossa, estrela do mar. E passamos, continuei o passeio. E ele falava para mim que desde esse encontro ele me procurava na cidade. E eu achava que ele, como professor, era rico. Imagina, né? Um barco furado igual o meu mesmo. E a praça foi um encontro tantas e tantas vezes. Eu não me lembro direito a palavra que ele falou, mas eu sei que nós voltamos de Guaratinguetá namorado. Porque eu dei o fecha nele. E beijou na boca, não? Não, imagina beijar na boca, Ana Clara. Aquele tempo, 1968. Dos encontros na praça, decidiram se encontrar na vida. Mas a vida é às vezes um pouquinho mais complicada do que os encontros na praça. Aí eu falei para ele, olha, amar não é gostar da pessoa com as suas qualidades, com os seus defeitos? Ele foi diagnosticado com diabetes. Naquele momento que eu disse isso para ele, eu realmente fui muito sincera, mas eu não tinha a mínima ideia do que nós dois no futuro íamos passar junto. Não sabia mesmo. Foram anos de companheirismo, 3 filhos e uma escola. E só fechei a escola depois de 25 anos, quando o Lopes veio a ter um problema muito sério de saúde, que foi a paralisação dos rins. O primeiro pontapé foi para saber a tipagem do sangue que deu. Nós nem sabíamos que sangue nós éramos, e aí a tipagem deu que nós éramos O positivo. E diante da tipagem de sangue, então nós continuamos a sondagem, né? Aí a gente passa por um exame, por 38 exames, mas antes de fazer os 38 exames, nós tem um que é muito importante que se faça para ver se continua os exames ou não, que foi o exame que chama CROSMET, que é o exame que você vai saber sobre a paridade genética, né? E qual foi a nossa surpresa? Que deu 50% de paridade genética. É impressionante. Só pais e filhos têm paridade genética de 50%. Dali em diante foi uma corrida contra o tempo. Milhares de exames e R$25 mil arrecadados com rifa para conseguir pagar todos os procedimentos necessários. Porque é assim, funciona assim, tem uma equipe que tira o rim da pessoa e tem a outra equipe simultaneamente que abre o paciente para colocar o rim doado. E os boxes são bem próximos um do outro, né? E aí nós partimos por transplante.
ela doou o seu rim a ele. A sensação que a gente tem depois de doar o rim, né, é uma sensação tão mística que a gente tem, eu pelo menos tive, né, a sensação de paraíso, sabe? É uma coisa assim que parece que a gente está nas nuvens, parece que a gente está vivendo, é uma coisa muito, muito, muito linda, muito gostosa de se sentir. A gente repartir a vida com o próximo, né? Sentir o paraíso é entrar no divino, encontrar Deus. Uns acreditam que esse encontro pode acontecer ainda em vida, na Terra. Para alguns, ele acontece fora do barulho do mundo, na contemplação. Para outros, acontece no meio de tudo, no encontro com o outro, na doação ao outro. E aí ele continuou a ser diabético. E a diabetes continuou solapando a vida dele. E aí entrou na fase do suprimento, chegou na amputação, quatro safenas mamária, 40 dias, e teve que cortar metade do pé. Assim que fechou esse pé, ele machucou o dedinho do outro pé. Esse pé, ele viveu 4 anos numa cadeira de roda, eu fazendo curativo todo santo dia, ficar suave, deixar na cama. É impressionante como ela sabe todos esses nomes, esses termos, todos os procedimentos. Ela não é médica, enfermeira, nem nada perto da saúde. Todas as vezes que ela contava que ele tinha sido internado, ela dizia: a gente era internado. Ela cuidou, e esse cuidado é de uma entrega tão dolorosa e cansativa que só perdura com amor. Dia 5 de abril de 2012. Esse ano completou 7 anos que ele partiu. E aí fica a saudade, né? A saudade eterna, né? Mas como é que foi? Tipo, como que a senhora enxerga a morte, assim? Porque eu lembro da gente na missa, lá no cemitério, na igrejinha, e a senhora do lado dele, assim, e a senhora não chorava. Porque eu já tinha chorado muito, Ana Clara. Eu chorava muito escondido, chorava muito nas horas que eu tomava banho, que o Lopes foi para mim tudo na vida que eu não tive. Meu pai era uma pessoa ausente, né? Então eu não tive um pai presente, né? Meu pai era motorista de caminhão, então eu não tive muito carinho do meu pai. A gente se amava muito, a gente se entendia muito, a gente se queria muito bem, a gente se respeitava e eu tinha, assim, loucura por ele. E deve ser por isso que ela não tem medo da morte, porque amou até a morte, amou também a morte. Qual é o comum entre eu e você, mesmo quando carregamos experiências de vida distintas? O que de tão individual tem na sua existência que encontra o comum da existência humana? Nesse episódio, o nosso comum foi a morte.